Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. E vamos falar de um assunto que o nosso irmão colocou lá na lista de transmissão no WhatsApp. Ele falou assim que um assunto interessante seria falar sobre a santificação. E com todo prazer, sem esforço nenhum, é o que eu falo sempre. Quando você entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você entende toda a Bíblia. Enquanto você não entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você não entende, você fica, a conta não fecha. Mas graças a Deus a conta fecha para nós, tá? E sobre a santificação, né? Santificação. A santificação, basta você falar que ela já foi completa. Porque na carne, a religião busca se santificar na carne. A religião busca ser santos na carne, mas na carne ninguém consegue ser santo. Porque a carne já nasceu com defeito de fabricação. Você pode não rapar o sovaco, você pode não rapar a perna, você pode não usar bermuda, você pode não usar a camiseta regata, você pode não fazer a barba, você pode fazer a barba, você pode colocar véu, você pode comer pão e beber suco, você pode buscar Deus em templo. Isso não santifica ninguém. A religião acha que isso, gente, a santificação está em nós. Acorda, ei, vem cá. A santificação, ela está em todos os seres humanos desde o ano 70. E o que pertence a Deus, que é o Espírito, esse veio santo e voltará santo. O nosso Espírito, ele sempre foi santo, sempre foi santificado. Mas no tempo de Jesus era uma coisa. Lá em Isaías falou sobre isso. Sobre a santificação, sabe de quê? De Jerusalém. Quando ocorreu a santificação de Jerusalém? Quando foi? No ano 70. Quando Deus julgou Jerusalém, quando Deus julgou Israel, foi feita a santificação. Isaías eu tinha até separado aqui, deixa eu colocar aqui para mim ver, eu não vou ler, eu não acho que eu não vou ler, não sei se eu vou ler. Aqui, ó, é só você colocar, se você tiver aplicativo, você coloca aqui, ó, santificação. Isaías fala, ó. Isaías 60, versículo 9. Era santificação. Santificação foi santificado lá no ano 70, no juízo. O povo de Israel foi santificado, vamos dizer, santificado na carne. O povo de Israel foi santificado, os judeus, no ano 70, no juízo, na justiça, quando foi estabelecida a justiça eterna. Você consegue entender? Mas Paulo falava, claro que Paulo falava, porque ele estava antes do ano 70, estava antes do juízo. Então, da mesma forma que Paulo conhecia Isaías 60, que iria ser santificada, Paulo pregava que as pessoas também deveriam buscar a sua santificação. Qual era a santificação? Aceitar o Cristo ressuscitado. Isso era a santificação nos dias de Paulo. Era ser santificado pela graça. Mas quem nasceu do ano 70 para cá, já nasceu no Evangelho eterno. Evangelho significa reino de Deus. Evangelho, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar as boas notícias do reino de Deus. Jesus de Nazaré estava próximo, Paulo estava próximo, mas nós estamos no reino de Deus. Porque assim é. Não adianta você vir falar assim, mas então por que tem guerra? Isso pertence à natureza carnal. Mas a consciência daqueles que já aceitaram Apocalipse 21:3 está no reino de Deus, acabou. Pode cair o mundo para a esquerda, para a direita, pode desabar, pode estar tudo, mas a sua consciência está no reino de Deus. Consegue entender? Mas isso não impede que a nossa natureza carnal se desvie. Não impede. Porque a natureza carnal é uma natureza doente, é uma natureza fraca, é uma natureza débil, é uma natureza transgressora. Não tem como. Não adianta. Por isso que Apocalipse capítulo 22:11, João falou, continue o imundo sendo imundo, continue o impuro sendo impuro, continue o injusto sendo injusto. Porque foi dada uma pausa para o juízo do ano 70, quando acabou, ele falou, agora continue. Por quê? Porque é a natureza carnal. Aí o irmão falou sobre Hebreus capítulo 12, ele falou que tinha Pedro e 12, mas na verdade eu coloquei, quando você coloca a referência santificação aqui, ó, santificação, dá uma olhada, ó, tudo isso aqui de santificação, tudo. Aí lá do Antigo Testamento só aparece em Isaías, no texto da Nova Almeida atualizada.
Só aparece lá em Isaías. Aí depois vem para Romanos, 1 Coríntios, Tessalonicenses. Aí ele falou de Hebreus 12, 14 e 1 Pedro 1, 2. Ele falou, eu sei que tá lá, tal. É isso aí. E da mesma forma eu te convido, tá? Você entrar na nossa... Não é grupo. Eu não tenho um grupo do WhatsApp, porque uma vez eu tive grupo e grupo da confusão, entra religioso enchendo as paciências e a minha paciência desse tamaninho, eu não tenho paciência de mexer com esse negócio, não. Mas leia comigo aqui Hebreus 12 e no subtítulo está assim, ó, firmes na graça de Deus. Eu começo a falar uma coisa, daqui a pouco eu paro. Aí, se você quiser, no final, vou ver se eu coloco, vou ver se eu lembrar, eu deixo o número do meu Zap, aí você entra lá, eu coloco você na lista de transmissão, e por aqui mesmo, por YouTube aqui, se você tiver alguma dúvida, eu coloco, eu queria que você falasse sobre esse assunto, sobre esse, você vai dando pautas pra gente, entendeu? A gente vai falando, que nem esse irmão me chamou na lista de transmissão, um assunto interessante seria falar sobre a santificação, e eu vou falar com o maior prazer. Um prazer, claro que é. Eu falo da palavra do Pai, do maior prazer do mundo. Hebreus 12, 14 ao 17. Eu vou ler aqui e nós vamos ler no Códice Sinaítico para ver se está batendo, tá bom? Então vamos lá. O subtítulo, Firmes na Graça de Deus. O escritor aqui, eu acredito que foi Apolo, porque ele escreveu aos hebreus. Hebreus significava os israelitas e o povo judeu. Então esse escritor ele estava pregando a graça, o Cristo, para os judeus que estavam saindo das sinagogas, por isso que eles tinham o costume de se reunir, de se congregar nas sinagogas. Então ele estava ensinando, pregando ali, o Cristo ressuscitado, a graça de Deus para os judeus. E os judeus, alguns estavam se convertendo, saindo de Moisés e vindo para a graça. Tá bom? Aí, por isso que ele falava da graça, igual Paulo falava. Firmes na graça de Deus. Procurem viver em paz com todos os que buscam a santificação. Olha o nomezinho aqui. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui, aí você tem que interpretar. Porque eu não vou ver o Senhor. Você também não vai ver. Ninguém vai ver. Tanto faz você ser santo ou não ser santo, tanto faz você santo, ninguém é. Tanto você faz tentar ser santo, santificar, ou ser um bandido, ou ser uma prostituta, ninguém vai ver Deus. Na verdade é essa. Isso aqui são metáforas. Porque o que veio do Criador, que é o Espírito, foi o Espírito que está em nós, e o que voltará para o reino espiritual é Ele. Fala voltar, mas na verdade ele já está lá no reino espiritual. Que a carne e o espírito não tem ligação. Então ninguém vai ver. Não adianta que ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver. A carne de ninguém. Porque Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, meu Deus do céu. Carne e sangue não pode herdar no reino de Deus, o reino dos céus, do espírito. Claro que não. A carne e o sangue dali 1 ano e meio, 2 anos, quando vai lá para a sepultura, para o inferno, para o cemitério, 1 ano e meio acaba, 2 anos acaba tudo. Não vai mesmo. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui já tem uma contradição, tá? Mas vamos falar da santificação. Você conseguiu entender? Você conseguiu pegar aqui a contradição? Acabei de falar. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá mesmo. Mas o Espírito que pertence a Deus, o Espírito que está em nós, Isaías 42:5, todos que andam pela terra, ser racional humano, Deus colocou o Espírito. Depois você leia Isaías 42:5. E aí? Ele viu e vai voltar a ver, claro. Só aqui pronto, só aqui já mata. Mas vamos continuar. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, ó. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Lembre-se, esse escrito foi antes do julgamento do dia do Senhor. Isso foi antes do juízo. Nos dias de Paulo, nos dias de Apolo, naqueles dias, eles estavam sob a graça. Eles estavam debaixo do favor imerecido. Porque não havia acontecido o julgamento do ano 70. Consegue entender? A minha interpretação ela é diferente de um religioso. A interpretação de quem conhece o Evangelho Eterno, ela é um pouco diferente de quem prega a graça. É diferente. Eu tenho que trazer isso para você.
A graça foi nos dias de Paulo, de Apolo, de Priscila, de Áquila, de Timóteo, de Tito. Ali foi o tempo da graça, o tempo da graça. Só que nós nascemos depois do juízo do ano 70. Nós nascemos depois do evangelho eterno, que é Deus em nosso espírito ser estabelecido. Nós nascemos depois da justiça eterna ser estabelecida. Você entende isso daí? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa era quase meia-noite. Minha mulher estava lá lavando as louças e eu estava sentado. E eu falei com ela, eu fiquei conversando com ela por uns 15, 20 minutos. Eu falei, como é difícil. Como é difícil estar no meu lugar aqui. Como é difícil estar no lugar do Alberto Lírio. Como é difícil estar no lugar de uma pessoa que fala do Evangelho Eterno. Falar da graça é a coisa mais fácil do mundo. É você só ler as 13 epístolas de Paulo. Aí você emenda com a epístola de Hebreus. Aí falar da graça é a coisa mais simples. É você mostrar versículo, tudo. Mas falar de Moisés, então é mais fácil ainda. Agora o que é difícil é estar aqui, ó, falando do Evangelho Eterno. Porque no Evangelho Eterno nós não temos escrito. Nós não temos base. Não temos, olha aqui, conforme foi falado aqui, não tem. O Evangelho Eterno, que significa o reino de Deus em nós, coisa que nesses dias aqui ele não estava ainda, o reino espiritual não estava. É difícil, gente. É difícil. Sabe, às vezes, dá vontade de parar, sabia? Porque dá a impressão que a gente está falando ao vento. Falei isso para minha mulher ontem. Quase meia-noite. Falei, é difícil isso aqui. Dá vontade da gente ficar com esse conhecimento, esse entendimento só para nós. Ficar desfrutando. Por isso que eu falo, esse desejo de falar aqui não é meu, porque não é fácil. Porque essa fé, esse falar do Evangelho Eterno é algo sobrenatural. É algo que está tá acima da graça pregada por Paulo. Está acima, gente. Está bem acima. O Evangelho Eterno, você vem quebrando tudo. Evangelho Eterno, você quebra a graça. Evangelho Eterno, você quebra a lei pregada até a cruz, porque o fim da lei foi Cristo. O Evangelho Eterno, ele quebra as profecias, porque o Evangelho Eterno, ele é o cumprimento de tudo. Então, eu não perco tempo. Eu não é o que eu falo, eu não perco tempo com ninguém mais. Ah, senta aqui do lado, deixa eu falar do Evangelho Eterno para você. Não. Se a pessoa tiver interesse, eu falo, ó, o meu canal é esse, lá eu tenho 1.600 e poucos vídeos. Assiste lá, assiste os vídeos, depois se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Mas não me pergunta o que é o Evangelho Eterno, porque não é fácil. Você explicar, você mostrar que Apocalipse 1:10, o que foi Apocalipse 1:10? Você mostrar Apocalipse 14, 6, 7, 8, você mostrar Apocalipse 18, você mostrar Apocalipse 11, 15, você mostrar Apocalipse 21, 22. Não é fácil, não. Se fosse por mim, eu já tinha desistido. Ficava com isso só para mim. Sabe quando você tem uma sensação que você está jogando palavras ao vento? É difícil. O Evangelho Eterno é pesado. O Evangelho Eterno é pesado. Por isso que eu fiz a live de ontem, que durou 1 hora. Eu quero fazer uma live de 10, 15 minutos, mas não dá. Não dá porque são muitas coisas que a gente tem que falar. Que nem isso aqui, o entendimento desse aqui, para mim, é simples como 2 mais 2 é 4. Mas para uma pessoa entender, para ela sair dessa situação, para você arrastar ela lá de quase 2.000 anos para cá, é difícil. Imagine você trazer uma pessoa com entendimento milenar, uma pessoa que tem um entendimento de 2.000 anos atrás. E você trazer ela para uma atualização que foi feita no ano 70, não era para demorar. Mas você tem que trazer ela para uma atualização de quase 2.000 anos. Coloca no comentário o que você acha. Por isso que meus vídeos, não tem como eu ficar falando da graça. Não tem como eu ficar falando de Paulo. Não tem como falar de Jesus de Nazaré, somente isso. Não tem como. Porque o interesse meu, eu quero que você conheça o Evangelho Eterno. Então, Apocalipse 1:10 eu tenho que falar toda vez. Apocalipse 21:3, do 1 ao 6, eu tenho que falar direto. Eu tenho que me dedicar no livro de Apocalipse. E dando umas pinceladas lá na graça de Paulo, pregada por Apolo, por Paulo. Porque tudo, que nesse assunto, a santificação já está em nós, o santo está em nosso espírito.
Não há mais como uma pessoa buscar uma santificação se a santificação já está nela. Quando você entende isso que eu falei, você entendeu Apocalipse 21:3, você entendeu aquilo mesmo, enraizou aquilo. Enraizou Apocalipse 1:10, que o juízo, que João estava de braços abertos na ilha de Patmos esperando o juiz e ele chegou. Você entende quando você entende isso perfeitamente? A santificação está em você. Não há mais, porque eu vou ler, Paulo falou que não havia obra que o ser humano podia fazer para agradar a Deus, porque a obra perfeita já foi feita, a obra perfeita já foi feita. Então você até me desculpa que eu estou estendendo isso aqui, porque eu preciso, você está engasgado aqui, que não é fácil, gente, não é fácil. Você mudar o entendimento de uma pessoa, que nem o irmão colocou para mim ontem, falou, olha, a cartinha do teólogo tal, cuscuz com arroz doce é essa daqui. Não dá, a gente não tem estômago para perder tempo naquilo, sabe? A gente lê mais ou menos ali, a gente não tem tempo, porque você vê que aquilo ali, para ele, é a realidade. Que ele é um futurista, ele é um teólogo, ele é um futurista. Mas para nós, que já. Porque esse entendimento, com certeza, não é meu. Esse entendimento é o Pai que deu. O Alberto Lírio está falando do Evangelho Eterno, não é dele esse entendimento. O entendimento está sendo do Espírito. Porque o Evangelho Eterno não é fácil. É o que eu falei. A graça pregada por Paulo é a coisa mais fácil do mundo você entender. O Evangelho da circuncisão pregado por Jesus, por Yeshua, é mais fácil. As leis de Moisés, então, nem se fala. Agora, o Evangelho Eterno nós não temos escrito. Nós estamos pela raça falando dele. Vamos dizer assim. Nós estamos de peito aberto, falando de uma coisa que é mais difícil acreditar do que a fé. É mais difícil. Mas as provas estão aí. Deus vai mostrando, ó, isso aqui prova isso aqui. Isso aqui prova que Jesus já veio. Isso aqui prova que eu estou em você. Isso aqui prova, isso aqui prova, isso aqui prova. Porque nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa inteligência para identificar fragmentos que justificam o Evangelho Eterno. Nós não temos. Como que pode? Porque não tem livro que fala sobre isso. Não tem livros, não tem nada, não tem estudo bíblico, não tem nada que fala do Evangelho Eterno. Então, acreditando você ou não, esses fragmentos desse entendimento é o Criador que está em nós e coloca. Quando você confessa Ele, quando você vive Ele em você, é Ele que te dá esse entendimento. Não perca tempo com ninguém. Não se estresse querendo apresentar, mostrar, evangelizar o Evangelho Eterno. Não faça isso. Hebreus 12, que cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. 16. E cuidem para que não haja nenhum... Aqui eu vou te mostrar que toda religião está nisso aqui. Veja. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano. O que é profano? Por que a religião ela é profana? Por que os religiosos é profano? Profanar, sujar, manchar, desrespeitar coisas ou pessoas que merecem respeito. Podiam ser profanados, por exemplo, terra, um altar, o templo, o sábado, o nome de Deus. Para que mais profanação é da religião que busca a santificação se justificar na lei? Para que mais profanação de um religioso, de um líder religioso, falar que uma pessoa ela só é purificada na água de uma piscina? Ei, e para que serviu o sangue vertido na cruz? Que Paulo pregou lá em Romanos 6,3, que aquilo ali serviu no tempo da graça, tá? Eu fiz um videozinho curto ontem, aquilo serviu no tempo da graça, viu? Porque do ano 70 para cá, nem o da cruz, nem o do sangue, nem mais nada. O batismo do ano 70 para cá é o Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Tem coisa mais preciosa do que isso. Então veja, para que mais profanação é quando o religioso acredita que quando ele entra na água de uma piscina, e aí? Profanou o quê? O sangue que verteu da cruz. Ele desrespeita. Apocalipse 21:3. Deus está em seu templo e seu templo é espiritual. Aonde está esse templo?
no espírito dos homens, Apocalipse 21:3. Para que mais desrespeito, mais profanação que um religioso tem? Vamos à casa de Deus. E ele sai num templo de pedra, praticando o Salmo 122, versículo 1 ao 4. Lá no versículo 4 fala que foi um mandamento para Israel. Era obrigação dos judeus buscarem Deus em templo. Para que profanação maior que essa? Mas eles dizem, não, eu estou buscando a santificação. Então, se você chegou até aqui nesse momento, eu já te digo, se você busca Deus em templo e você está buscando a santificação, errado está você. Você está profanando. Você está desmerecendo, desrespeitando o verdadeiro templo que é espiritual está em você. Mas você não sabe disso. Profanar, sujar, manchar e desrespeitar coisas. Você entendeu o que é profanar? Então só esses versículos já quebram as pernas dessa santificação da religião. Essa santificação da religião é uma fraude, é uma mentira, é um engodo. Essa santificação da religião não vale nada. Porque se eu for lá em Gálatas 2, Gálatas 2:21, veja aqui, ó. Não sou eu que falo não, gente. Eu falo com base no escrito. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E aí, a religião não busca praticar obras da lei? Batismo nas águas, lei da purificação. Comer pão e beber suco é uma representação de Lucas 22, da Páscoa judaica que Jesus comeu com os 12 discípulos. Eles comeram porque eles eram judeus. Porque Êxodo 12, do versículo 43 em diante, Deus proibiu os gentios, os estrangeiros, de participar da Páscoa. Aí eles comem o pão e o suco, que foi no final da Páscoa, que Jesus estava. Então eles não estão fazendo uma representação da Páscoa judaica? Sim. Então eles estão fazendo o quê? Anulando o sangue da cruz. Eles estão anulando o sangue da cruz, eles estão anulando o espírito da graça que Paulo falou, e eles estão anulando pior ainda, mais grave ainda, que é o sacrifício ocorrido em Jerusalém no ano 70, quando Deus julgou o israelita. Eles estão desmerecendo, desrespeitando o templo de Deus, o juízo. É fácil isso? Aí ele fala também em Gálatas capítulo 5, olha aqui, ó, Gálatas 5. Eu não tô nem aí, se esse vídeo der 2, 3 horas, eu não tô nem aí. Tô com vontade mesmo. Aqui, ó, 5 do versículo 1 ao 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Circuncidar é coisa da lei. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Então, se a pessoa se circuncidava naqueles dias, circuncidar é cortar o prepúcio do membro do masculino de uma criancinha de 8 dias de idade. Então, se ele fizesse aquilo, ele tinha que cumprir mais 612 itens da lei dados a Moisés. 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. E aí? Tem profanação maior do que essa? E eles dizem que estão se santificando dentro dessas jaulas de fraude. Eles dizem que estão se santificando dentro dessas arapucas de fraude. Não sou eu que estou falando. É Paulo. Não sou eu que estou falando. É o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. É ou não é? Como alguém pode buscar santificação se o nosso pai não dessa carne é outro pai, outra mãe, mas o pai do nosso espírito. Além disso, tínhamos, Hebreus 12:9, além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? O que é santo em nós? É a nossa carne? O que nós podemos buscar? É a santificação da carne? Não, porque ele não é pai da carne, a carne tem tempo de prazo de validade. O santo está em nós, que é o nosso espírito. Esse não tem o que a gente pode fazer. Essa carne chama-se Cláudio Mendes, mas o espírito, só quem sabe o nome é o papai, é ele que sabe. Na carne, você tem uma forma de se santificar, você tem uma forma de achar que é santo. É você não praticar obras da carne. Simplesmente isso, gente. Não tem outra coisa. Eu quero santificar. Você quer santificar a sua carne? Ande na linha. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E saiba, se você der uma desviadinha, papai, você é disciplinado automaticamente. Pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas uma hora chega. A conta chega.
Olha aqui, ó. Não se enganem, Gálatas 6, 7 ao 10, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimamos, não nos desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos famílias da fé. Então aqui, ó, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você quer se santificar? Você quer se sentir um santo? Na carne é impossível. É só você não ir para a religião, é só você não pisar no sangue que verteu da cruz, praticando obras de Moisés, é você não mentir, é você não ser homossexual, é você não ser ladrão, é você não ser um mentiroso, é você não fazer o quê? Você não roubar, você não furtar, você não adulterar, você não prostituir. É você não fazer aquilo que o Espírito está falando aí na sua mente, você não fazer, é só isso. A santificação de uma pessoa, se ela quiser, é somente isso. Agora, o último lugar que você pode achar a santificação é dentro de uma religião. Que eu acabei de falar, porque a religião leva as pessoas para a profanação, a blasfêmia, o desrespeito, a mentira, para a fraude. A santificação é você ter uma vida reta. A santificação é você respeitar o seu próximo, é você amar o seu próximo. A santificação é você ajudar o seu próximo. Isso é a santificação. 1 mais 1 é 2. Acabou. Quer dizer que além de você fazer isso, aí, quando terminar o prazo de experiência desse corpo carnal, papai vai chamar você de lado. Depois de 1 ano e meio já não existe mais, ele vai chamar o que de você? O que ele vai chamar de você? Ah, não, agora você vai para o inferno de fogo, porque a religião fala que inferno é fogo, você vai para o inferno, ranger o dente, porque você fez o bem, porque você fez isso, porque você não adulterou, você não prostituiu, então você andou na linha, então, não, eu não estou contente com isso, não, vem cá, vai para o fogo. É uma coisa racional. Se você acha que você pode santificar alguma coisa, ande na linha. A primeira coisa que é andar na linha é você não ir para a religião. Que a religião, vou ser prolixo, te leva para profanar, para blasfemar, para desrespeitar, para pisar no sangue, para desmerecer. Você consegue entender isso? Então, se você acha que você pode fazer uma santificação, é andar na linha. Só isso. Olha aqui, ó, Efésios 2, do 8 ao 10. Veja o que Paulo disse aos irmãos gentios que estavam na cidade de Éfeso. Porque pela graça vocês são salvos. Isso foi antes do ano 70, antes do juízo do ano 70. Isso não é para os nossos dias. Acorda, tu que dormes. Isso é coisa de quase 2000 anos atrás. Se Paulo tivesse falado isso depois do ano 70, com certeza ele não usaria essa frase. Você consegue entender? Então ele falou assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Todas as obras perfeitas Deus fez para que nós andamos. Mas aqui a carne ela é transgressora e ela dá umas desviadinhas dessas obras. Deus fez tudo perfeito. No tempo da experiência carnal, nós temos essas obras feitas. Nos nossos dias, depois do ano 70, basta acreditar no Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Acabou, é só isso, mais nada. É você confessar, é você viver isso. Você acordar pensando nisso, você ir dormir pensando nisso. Com certeza, todas essas tendências da carne, a força da carne, aos poucos, paulatinamente, vai se acabando. Sem precisar fazer campanha, sem precisar comprar feijão a R$1.000, sem precisar vassoura, sem precisar copo de água, sem buscar Deus em templo, nada disso. É só isso, é você confiar naquele que está em você. Essa é a obra perfeita no Evangelho Eterno, para os nossos dias. Aqui, ó, não de obras para que ninguém se glorie. O fato de você sair da sua casa e buscar Deus em templo é uma obra. O fato de você pegar um envelope achando que com aquilo você vai conseguir alguma coisa é uma obra. O fato de você comer um pão e suco achando que aquilo é uma representação da Páscoa judaica, coisa que foi proibida para os gentios, é uma obra.
E quem buscou as obras, mas tropeçou na pedra de tropeço, foram os judeus. Tentaram se justificar perante Deus por obras e nunca conseguiu. Abra seus olhos. O que mais que nós separamos aqui? Esse vídeo vai ficar longo, eu acho que eu vou até parar. A justiça eterna já foi feita. Veja, Daniel 9:24, o cumprimento das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para os judeus e para a sua santa cidade, Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Acabou. Quando que aconteceu isso? Nas 70 semanas, 70 vezes 7, 490, transformado isso em anos, claro, porque isso daqui era uma metáfora de um tempo, então não tem cabimento ser 490 dias, aí você transforma essa inequação para ela ficar numa balanceadinha, transforma ela em anos, dá 490 anos. 420 anos do período de silêncio, mais os 70 anos da geração que Jesus falou que não passaria daquela geração, das 490 anos. Então lá no ano 70 se cumpriu o quê? A justiça eterna, a santificação eterna. Pronto, acabou. Não tem mais, não tem o que você possa fazer para se santificar mais não. Agora há pouco eu falei, se você quiser achar que você pode buscar algum tipo de santificação, é essa. É você andar na linha, somente isso. Mais nada. Apocalipse 14:6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Evangelho eterno, a justiça eterna, a santificação eterna. Você consegue entender? Mas aquilo que o homem semear, aquilo que ele vai colher. Eu vou fazer rapidinho para a gente acabar esse vídeo, tá? Em Apocalipse 5, olha que interessante, 5, do 9 e 10 ao 10. Apocalipse 5. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Às vezes eu falo assim que o sangue foi para libertar os judeus, mas quando você lê isso aqui, o sangue que verteu na cruz foi para todos, para purificar a todos, entendeu? Purificou a todos, sem exceção. 10. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre o céu. Não! Ei! A justiça eterna, quando foi o evangelho eterno, quando ele foi estabelecido, a justiça eterna, quando foi estabelecido, ele dá o poder aos seres humanos que reveste o Espírito, a reinarem nessa terra. Reinar pode ser governar a sua vida, governar a sua mente. Não é que reinar você vai ser governador, você vai ser um prefeito, um vereador, um rei, não. Reinar é você governar alguma coisa, então você está governando a sua mente. Então quando você começa a reinar, governar a sua mente, você não tem necessidade mais da ajuda de ninguém. Você precisa receber essa aula, isso aqui, para você poder governar a sua vida. Não. Quem nos governa é o Evangelho Eterno. E para o nosso Deus, os constitui-se reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tá vendo? E para finalizar, aquilo que eu mais gosto de ler, essa é a verdadeira santificação para quem acredita nos escritos bíblicos e quem acredita na cronologia dos escritos bíblicos. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus. Deixa eu ler isso aqui na NVI, porque fica mais agradável. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será seu Deus. Pronto. Essa é a santificação do Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Tá bom? É somente isso. Porque a santificação no Evangelho Eterno é diferente da pregação do pessoal da graça, da pregação dos religiosos e da pregação dos dias de Apolo, da pregação do dia de Paulo. É diferente, porque eles não alcançaram o Evangelho Eterno. O prazo de experiência da vida carnal de Paulo, de Apolo, de Priscila, de Áquila, não, esses eu não sei, mas pelo menos de Paulo, de Pedro, findou lá pelo ano 65, ano 67. Foi quando terminou. Você consegue entender? Outros ali, discípulos, também não alcançaram, porque morreram antes. Mas alguns passaram o juízo do ano 70. Não sei se Apolo passou,
Barnabé passou, Priscila, Áquila, eu não sei. Mas esses que eu tô falando, Pedro, Tiago, não, Pedro, Paulo, esses não passaram. Esses ficaram antes do ano 70. Você consegue entender? Então o evangelho eterno, ele está sobre todos e sobre tudo. 37 minutos, vou finalizar agora, agradecendo se você chegou até aqui. Vamos lá no número do Zap, para você interagir, colocar na lista de transmissão. Se quiser colocar algum assunto que a gente fale, eu falo, com o maior prazer do mundo. Se eu souber, né? Se eu não souber, eu leio Apocalipse 21:3, que foi o cumprimento de tudo e acabou. É 11946606434. 11946606434. Tá bom? Esse é o número do nosso Zap. E se foi útil para você, eu peço que você dê o joinha, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando do Evangelho Eterno. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.